Olá, pessoal. Aqui é a professora Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos falar sobre a fotossíntese. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo mais rápido de tudo que eu publico aqui. Vem comigo. E as plantas, as algas e as cianobactérias fazem fotossíntese não é nenhuma novidade. Mas você realmente sabe o que é a fotossíntese? No processo da fotossíntese, ocorre a conversão, ou seja, a transformação da energia luminosa em energia química. A energia luminosa do Sol é a fonte para a produção de alimentos pelos seres capazes de realizar a fotossíntese. Essa é a mesma energia que será utilizada por toda a cadeia alimentar. Lembrando, né, que os seres que são capazes de fazer a fotossíntese são seres produtores, são aqueles seres que iniciam a cadeia alimentar. Parte da energia solar que chega à Terra, somente cerca de 8% atinge as plantas e os demais seres clorofilados, ou seja, aqueles seres que possuem clorofila. Vamos falar dela daqui a pouco. Desses 8%, apenas 2 são utilizados na fotossíntese. Uma planta mantida permanentemente no escuro estará impedida de fazer fotossíntese. Então, ela vai acabar morrendo, pois não consegue produzir glicose. A fotossíntese é um processo realizado por organismos autotróficos fotossintetizantes, como plantas, algas e alguns procariontes. Eles captam a energia, a luz do sol e transformam em energia química e produzem compostos orgânicos, podem ser, por exemplo, carboidratos ou açúcares, a partir de água e dióxido de carbono, que é o CO2, ou gás carbônico. Ao final do processo, oxigênio é liberado no ambiente. Esse processo ocorre no interior da célula vegetal, como eu disse, a partir do CO2 e da água, e tem como forma a produção da glicose. Como eu disse, a fotossíntese ocorre dentro da célula vegetal, numa organela chamada de cloroplastos. E os cloroplastos, eles estão presentes aí apenas nas células eucariontes fotossintetizantes. Essas organelas, elas armazenam pigmentos que são responsáveis pela absorção da luz do sol. A gente tem vários tipos de pigmentos fotossintetizantes nas plantas e, né, nos organismos fotossintetizantes, mas o principal deles é a clorofila, que é o pigmento responsável pela cor verde da planta. Além disso, existem outros pigmentos também, como os conhecidos por carotenoides, mas o principal a gente já sabe que são as clorofilas. Os cloroplastos são constituídos por membrana dupla e têm DNA próprio, assim como a mitocôndria. Eles apresentam um espaço interno denominado de estroma, onde tem ali várias enzimas que são utilizadas durante as fases da fotossíntese. Nos cloroplastos também são encontrados membranas, que são chamadas de lamélulas, e vesículas achatadas, que são os tilacoides. Esses tilacoides eles se encontram empilhados, formando uma estrutura denominada grana, onde encontramos então os pigmentos que absorvem a luz. Então, as etapas da fotossíntese, ela vai ser dividida em duas etapas ou fases: a fase luminosa ou fase clara e a fase de fixação de carbono ou fase escura. Na fase clara, fotoquímica ou fase luminosa, como o próprio nome define, são reações que ocorrem apenas na presença de luz. E elas vão acontecer nas lamelas dos tilacoides do cloroplasto. Lembra que eu falei que os tilacoides são estruturas que ficam empilhadas formando grana? Então, são essas estruturas aí. A absorção da luz solar e a transferência de elétrons vai ocorrer através de estruturas chamadas fotossistemas, que são conjuntos de proteínas, mais pigmentos e mais estruturas transportadoras de elétrons, que formam estruturas nas membranas dos tilacoides do cloroplasto. A energia luminosa, então, estimula os elétrons da clorofila a passar por um estado mais excitado, e aí ele consegue emitir parte da energia absorvida. Esses pigmentos são organizados em dois fotossistemas que podem ser definidos como unidades de captação da luz presentes no tilacoide.
Então, temos dois fotossistemas. O fotossistema 1, os pigmentos vão absorver comprimentos de onda de 700 nanômetros ou maiores, e o fotossistema 2, comprimentos de onda de 680 nanômetros ou menores. Geralmente, eles trabalham em conjunto. Aí, nessa fase, a energia luminosa é absorvida nos pigmentos do fotossistema 2 e transferidos para moléculas de clorofila. Os elétrons energizados são transferidos para um receptor de elétrons e, à medida que eles são substituídos, vão vindo outros elétrons que são provenientes da fotólise da água. Fotólise significa que é uma reação de quebra na presença de luz. Então, a água será quebrada na presença de luz. Foto, luz, lise, quebra. E aqui ocorre a produção de oxigênio. Alguns pares de elétrons passam para o fotossistema 1, estimulando também a síntese de ATP, que é a energia que a célula utiliza para tudo. Então, só para a gente dar uma resumida da fase clara, o que vai acontecer? A energia luminosa, né, a energia do Sol, estimulam os elétrons da clorofila a passar para um estado excitado e vai emitir parte dessa energia que foi absorvida aí. Os elétrons, então, são transferidos para um receptor de elétrons e substituídos por outros que são provenientes da fotólise da água. Aqui ocorre a produção de oxigênio e de ATP. Então, durante o dia, através da energia do Sol, da luz solar, a clorofila, então, vai fazer o processo de transferência de elétrons e vai dar origem, então, a oxigênio e ATP. E na fase escura, o que a gente vai ter aí? Na fase escura, as plantas vão utilizar o gás carbônico, o CO2 que está no ambiente, como fonte de carbono para sintetizar o seu próprio alimento. Então, as reações dessa fase ocorrem na região que não tem clorofila e vão se espalhar, né, onde se difundem ali as moléculas de CO2, para onde vão migrar as moléculas de ATP, que a gente vai precisar delas para ter energia para fazer essa reação. É nesse momento que ocorre o que a gente chama de ciclo de Calvin. As moléculas de glicose são formadas a partir de CO2 e de hidrogênios fornecido pelo NADPH e da energia liberada pelo ATP. Por isso, a fase escura também é chamada de ciclo de Calvin. Então, cabe a gente lembrar aqui que as reações da fase escura utilizam substâncias que foram produzidas na fase clara, como, por exemplo, o ATP. E por isso também ocorrem durante o dia. Portanto, pode-se afirmar que essas reações dependem indiretamente da luz. No ciclo de Calvin, as plantas então utilizam o gás carbônico como fonte de carbono para sintetizar substâncias importantes como glicose e amido. Depois que a planta utiliza toda a glicose que ela produziu para o seu próprio metabolismo, ela guarda o que sobrou, né, e forma aquelas reservas de amido, como, por exemplo, a gente tem nos tubérculos, na batata, na mandioca, entre outros. Então, a síntese de moléculas orgânicas a partir de reações de incorporação de carbono, que utiliza a energia e o poder redutor de substâncias produzidas na fase clara da fotossíntese. Bom, para resumir a fotossíntese, a gente tem uma equação, né, que mostra o seguinte: 6 moléculas de CO2 mais 12 moléculas de água mais energia luminosa vai dar origem, então, à glicose, que é C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, mais 6 moléculas de água. Então, a gente vai precisar de gás carbônico, água e luz para fazer a fotossíntese e dar origem, então, à glicose, oxigênio e água. A fotossíntese ela é essencial para que a vida exista na Terra da maneira que a gente encontra hoje, porque por meio da fotossíntese é que o oxigênio existente no planeta é produzido. Além disso, ela também é responsável pela produção de energia para praticamente todos os seres vivos. Lembrando que a energia luminosa que vem ali através da fotossíntese é passada por todos os seres vivos através da cadeia alimentar. Assim, os organismos fotossintetizantes são a base das cadeias alimentares, tanto terrestre quanto aquática. A fotossíntese possibilita também a diminuição de uma quantidade grande de CO2 na atmosfera e, por isso, o plantio de árvores e a recuperação de áreas degradadas são ações prioritárias para a diminuição dos poluentes na Terra, né, no planeta.
Os organismos fotossintetizantes, então, captam a luz do sol, transformam em energia química, produz compostos orgânicos a partir de água, CO2 e libera oxigênio no ambiente. Já nós, os organismos heterotróficos, consumimos esses compostos orgânicos para obter a energia necessária para o nosso metabolismo. Nesse processo de obtenção de energia, a gente está oxidando esses compostos orgânicos com oxigênio, liberado no ambiente pelos organismos fotossintetizando e liberando novamente o dióxido de carbono, o CO2, para que novamente se produza mais oxigênio, mantendo assim o equilíbrio no nosso planeta e na nossa vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu disse lá no início, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.